Vamos estudar agora o conjunto de células da glia, né? As células gliais, também chamadas de neuróglia ou simplesmente glia. Essas células constituem, juntamente com os neurônios, as duas classes de células do sistema nervoso. Os neurônios nós já discutimos na primeira aula. O termo glia vem do grego glia, está relacionado àquilo que cola, ou seja, aquilo que dá sustentação, dá suporte às células neurais. Desse modo, então, a neuróglia ou as células gliais formam um conjunto de células que dá sustentação, dá suporte físico e bioquímico aos neurônios do sistema nervoso. Para se ter uma ideia, as células gliais constituem aproximadamente metade do volume do sistema nervoso. E embora essas células não participem diretamente da transmissão sináptica ou da sinalização elétrica, elas contribuem de forma significativa para a condução e para o processamento de informações. Existem 5 tipos de células gliais, células da neuróglia. 4 delas encontram-se no sistema nervoso central, dentre elas os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia e os ependimócitos. Enquanto no sistema nervoso periférico são encontrados as células de Schwann, ou do inglês, Schwann. Vamos iniciar pelo sistema nervoso central, estudando os astrócitos. O interessante é que essas células possuem esse nome devido à sua aparência com um astro, como uma estrela. Essas células são as maiores e também as mais numerosas da neuróglia, ocupando aproximadamente 25% do conteúdo. Existem 2 tipos de astrócitos: os astrócitos protoplasmáticos, encontrados predominantemente na substância cinzenta, e os astrócitos fibrosos, encontrados predominantemente na substância branca. E como os neurônios do sistema nervoso central precisam ser isolados de substâncias potencialmente prejudiciais que venham do sangue, os prolongamentos dos astrócitos então envolvem os vasos sanguíneos, ficam bem justapostos aos vasos sanguíneos, criando assim uma barreira, a famosa barreira hematoencefálica, onde os pés perivasculares das projeções dos prolongamentos dos astrócitos, então, envolvem os vasos sanguíneos, restringindo o movimento de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial do sistema nervoso. Além disso, os astrócitos são importantes na regulação da composição iônica do fluido extracelular, especialmente ao potássio. E desse modo, então, os astrócitos atuam na remoção deste íon por um processo chamado de tampão
espacial. Os astrócitos atuam também na remoção do excesso de neurotransmissores, uma vez que essas células também recobrem as sinapses entre os neurônios. E, além disso, produzem substâncias como, por exemplo, a trombospondina, uma substância que promove a sinaptogênese, ou seja, um aumento de formações sinápticas entre os neurônios, além de fatores que promovem o desenvolvimento, bem como a sobrevivência de neurônios e outras células gliais. Os oligodendrócitos, né? Oligo vem de pequeno, dendron, de árvore, e cito de célula, então pequenas células semelhantes à árvore. É dito que essas células são semelhantes a árvores porque as suas projeções funcionam como folhas, né? São semelhantes a folhas que se envolvem, percebe? Em volta dos axônios dos neurônios. E essa forma que suas projeções envolvem o axônio é a chamada bainha de mielina, que ganhou esse nome por ser semelhante a um estojo que protege uma faca, protege uma espada. E mielina vem de miolo, né, de meio. Desse modo, a bainha de mielina é uma espécie de estojo que protege o meio do axônio, né? Protege o axônio, isola o axônio. Então, no sistema nervoso central, a bainha de mielina é formada por processos ou prolongamentos dos oligodendrócitos, percebe? Então, esses prolongamentos, essas projeções envolvem o axônio, formando assim a chamada bainha de mielina. Perceba que os segmentos de bainha de mielina são interrompidos periodicamente por espaços onde o axolema, né, a membrana do axônio, é então exposta. Esses espaços entre os segmentos da bainha de mielina é o chamado nodo ou nó de Ranvier. E isso será importante quando a gente for discutir a condução do potencial de ação no neurônio. Além disso, um oligodendrócito pode formar de 20 a 70 segmentos de mielina em torno de diferentes axônios, né? Até pelo menos uns 30 axônios. Desse modo, então, a degeneração ou a disfunção de um oligodendrócito leva ao desaparecimento da bainha de mielina de vários axônios diferentes. Daí, então, a importância, né, da preservação dessas células. Vamos observar uma outra ilustração. Temos aqui, então, o corpo celular, né, do oligodendrócito. Projetando-se do corpo celular, nós temos os processos ou as projeções, né, do oligodendrócito, né, o processo ou os processos oligodendrocíticos, onde nós podemos observar que esses processos se enrolam em torno do axônio, então formando assim a bainha de mielina, né, o estojo que protege, que enrola, que isola o axônio. Temos também
os pequenos espaços, né, entre os segmentos de bainha de mielina, né, o chamado nó de Ranvier, e as regiões aqui da bainha de mielina que estão próximas ao nó de Ranvier são as chamadas regiões paranodais. Se nós ampliarmos aqui a nossa resolução da bainha de mielina, nós notamos que para formar essa espiral em torno do axônio, os processos oligodendrocíticos, né, dos oligodendrócitos, devem se espiralar muitas vezes em volta do axônio, né, muitas vezes chegando até a 40 voltas em torno do axônio. E desse modo, então, os folhetos externos da membrana, bem como os folhetos internos da membrana desses processos oligodendrocíticos se aderem umas às outras, percebe? Formando essas linhas densas que podem possuir até 3 nanômetros de espessura, o que é observado por meio de um corte transversal do axônio. A membrana celular das células gliais que constituem a mielina, a bainha de mielina, são constituídas predominantemente por lipídios, né? Cerca de 70% da constituição dessas membranas é de lipídios e o restante por proteínas. Desses lipídios, os principais são os fosfolipídios, os glicolipídios ou glicoesfingolipídios e o colesterol. As células ependimárias, né, do grego ependima, que significa sobre as vestes, ou seja, são células cuboidais que revestem o epitélio das cavidades ventriculares do cérebro, bem como o canal central da medula espinal. Desse modo, então, são as células que vestem, são as células que revestem, né, esses canais. E lembrando que essas cavidades possuem um fluido, né, o líquido cefalorraquidiano. Na respectiva imagem histológica de um canal central da medula espinal, você pode observar aqui essas células com uma coloração mais escura, formando esse revestimento epitelial do canal central da medula espinal. São então as células ependimárias, né? E aqui o lúmen do canal possuindo então o fluido, né, o líquido cefalorraquidiano. O interessante dessas células é que elas possuem cílios, né? Esses cílios estão associados na manutenção do movimento de um fluxo do líquido cefalorraquidiano. Além disso, essas células se modificam em algumas áreas ventriculares, formando o chamado plexo coroide, que contribui para a síntese, né, para a produção desse líquido cefalorraquidiano. Além disso, como essas células revestem essas cavidades, elas também são importantes para a formação de uma barreira hematolicórica, ou seja, uma barreira que limita a passagem de substâncias do sangue para dentro, né, do lúmen
ou das cavidades que contêm o líquido cefalorraquidiano, né? Já a micróglia ou microglia são células pequenas, mas com vários prolongamentos, percebe? Aqui na imagem microscópica nós também podemos observar, tá vendo o corpo celular, e do corpo celular vários prolongamentos sendo emergidos, né? Bom, essas células se desenvolvem na medula óssea vermelha e então migram para o sistema nervoso central, onde então atuam como macrófagos teciduais, realizando a fagocitose de tecidos danificados, bem como participando ou estimulando reações inflamatórias, bem como degenerativas, né? Uma vez que em condições de estresse do sistema nervoso, essas células atraem outras células leucocitárias, né? Para o processo inflamatório. Na respectiva ilustração, então, nós podemos observar as células gliais que são encontradas no sistema nervoso central. Temos então a meninge mais íntima, né, ao sistema nervoso, a pia mater, e temos também as células ependimais, né, os ependimócitos, que revestem as cavidades, né? Vamos considerar essa cavidade como sendo a cavidade do terceiro ventrículo. Então, entre a pia mater e as cavidades ventriculares, nós temos a massa encefálica, onde então nós podemos observar aqui, ó, os oligodendrócitos, cujos seus prolongamentos, né, ou processos oligodendrocíticos enrolam-se em volta dos axônios no sistema nervoso central, né, formando assim a bainha de mielina. Temos também a presença de uma célula da microglia, da micróglia, sendo responsável então pela limpeza, né, dos detritos do sistema nervoso, né, neurônios velhos que já morreram, as próprias células da glia, né, que também já morreram. Então essas células vão fazendo a limpeza desse tecido. Temos também os astrócitos fibrosos, lembra lá atrás? Essas células são encontradas predominantemente na substância branca, e os astrócitos protoplasmáticos, que são encontrados predominantemente na substância cinzenta. E como já mencionado, os ependimócitos ou as células ependimais, que então revestem as cavidades ventriculares, bem como o canal central da medula espinal, né? Perceba que essas células possuem cílios, né, auxiliando assim na manutenção de um fluxo, né, de um movimento do líquido cefalorraquidiano. Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann ou Schwann, também chamada de neurolemócito. Perceba então que essas células formam a bainha de mielina dos axônios mielinizados. No entanto, ao contrário dos oligodendrócitos no sistema nervoso central,
As células de Schwann produzem bainha de mielina apenas para um único segmento do axônio. Desse modo, então, uma série de células de Schwann são necessárias para recobrir, né, todo o comprimento de um axônio. No respectivo exemplo, são observados 3 células de Schwann, né? Então, no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina dos neurônios, dos axônios, é constituído pelas células de Schwann. Além disso, como será mencionado na aula de junção neuromuscular, a extremidade distal, né, do neurônio motor somático é envolvida por um tipo de célula de Schwann perisináptica. Essa célula, então, recobre a junção neuromuscular, ajudando a manter uma integridade física da junção e, além disso, pode inclusive responder a neurotransmissores, uma vez que nessas células também há expressão de receptores para neurotransmissores. Além disso, a membrana das células de Schwann possuem proteínas que, quando destruídas, estão associadas a neuropatias desmielinizantes. Ok? Então você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.